Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui, professor Wagner Bertolini. Estamos retomando as questões comentadas da banca FGV. Nós vamos agora para mais uma questão da banca. Olho no slide. Conforme as normas penais vigentes, assinale a alternativa que apresente uma situação considerada crime de lesão corporal. Crime de lesão corporal. Então, basicamente, o que se trata o crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal? Causar lesão em alguém. Você vai causar a lesão em alguém. Esta lesão, ela pode ter diferentes graus de severidade e as penas também são comutadas de acordo com essa gravidade. Beleza? Mas aqui ele não está perguntando a classificação. Vocês sabem que existe uma classificação que não está no Código Penal, mas a gente classifica em grave e gravíssima. Né? Tem a leve, a grave e a gravíssima. E isso é mais de uma tendência, vamos dizer assim, da jurisprudência, né? De se classificar. Mas no Código Penal não tem essa classificação. Você pode consultar o Código Penal, ele vem lá com seu artigo, seus incisos, estipulando penas maiores para dadas situações. Beleza? O que essa questão quer, na verdade, é saber qual das situações abaixo configura uma lesão corporal. Suicídio é crime? Suicídio é crime? E a resposta é não, o suicídio não é crime. Mas incitar alguém ou instigar alguém a cometer suicídio é crime por esta pessoa que incitou, né, que ficou ali provocando, que ficou incentivando a pessoa a cometer esse delito, esse crime. Agora passa a ser crime, né, esta ação, tá bom? E aí, vamos ver as alternativas? Autolesão. Autolesão. Professor, você acabou mais ou menos de falar que o artigo 129 é provocar lesão em outrem. A autolesão não é em outra pessoa, é em si próprio. Então, a autolesão não se penaliza. Tá certo? Não é considerado crime. Muito menos lesão corporal. Portanto, aqui já está fora. Fratura da tíbia por um projétil de arma de fogo disparado contra o tórax da vítima. Olha, se eu pego e efetuo um disparo contra o tórax da vítima, o tórax é essa região superior. Então nós sabemos que ali tem o coração, nessa região mais central, nós podemos matar uma pessoa. Isso aí, normalmente não é classificado, não é uma lesão corporal. Isso aí é enquadrado como tentativa de homicídio. Homicídio tentado, e não lesão corporal. Portanto, aqui está errado. Mordidas de cão feroz, vou colocar o enunciado, né? Mordidas de cão feroz, incitado pelo dono do animal. Então, você está caminhando, ou está num dado local, tem um cachorro. Esse cachorro está com outro animal, que é o seu dono, né? O dono deste. Um animal dono do outro, no caso. E esse animal, dito racional, ele incita a pessoa incita o animal a morder a vítima. Aqui nós temos uma lesão corporal. Por quê? O cão provocou a lesão corporal. Incitado pelo dono. Mas, incitado ou não, toda vez que nós temos essa lesão contusa, sacabocado, toda vez que nós temos um animal, por exemplo, um cachorro, fazendo alguém como vítima, o dono responde. Tá certo? Ou por negligência, ou por lesão corporal. Por quê? Ele vai responder por lesão corporal porque ele foi negligente. Às vezes ele deixou o cão solto, né? Ele tem o hábito de não tomar cuidado de andar com focinheira. Tem vários aspectos. Mas aqui sim, já se configura uma lesão corporal. Esterilização por vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia feita no homem, certo? Vasectomia. Tomia é cortar,
seccionar. Aí o que acontece? Vamos supor, Wagner, se eu vou fazer uma vasectomia, eu estou autorizando o médico a fazer essa incisão cirúrgica. E isso não é lesão corporal, porque o médico agindo, dentro de toda a sua ética legal e num procedimento cirúrgico, ele não comete crime. E a última? Cirurgia plástica para mudar fisionomia de bandido já condenado. Bom, então é uma cirurgia plástica, é uma incisão cirúrgica para mudar fisionomia, tudo bem, de bandido já condenado. Olha, de repente, o médico nem sabe que esse cara foi condenado. E ele chega ao consultório estético, por exemplo, e consulta ali e remarca uma cirurgia. O médico pode fazer essa estética, tá certo? Agora, desde que o médico, por exemplo, não tenha o conhecimento de toda a situação do camarada que está passando pelo procedimento. Então, a meu ver, isso não é lesão corporal, até porque, sendo bandido ou não, a pessoa procurou o médico para fazer esse tipo de tratamento estético. Foi consentido. Mais ou menos aí cai no que eu havia falado, de um médico fazendo uma cirurgia que não é considerado lesão corporal. Tá bom? Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a definição de anel de Fish. Anel de Fish. Professor, esse termo anel de Fish está associado ao quê? Ao orifício de entrada de um projétil de arma de fogo. Então, o que seria o orifício de entrada? O que seria esse anel de Fish? São sinais decorrentes da perfuração. Portanto, o projétil agindo sobre o organismo, sobre o corpo, sobre o anteparo. Isso aí é chamado de efeito primário. Efeito primário do projétil, ou do disparo. O que seria efeito secundário? Você sabe? Efeito secundário seria as zonas. Falou em orlas, efeitos primários. Falou em zonas, efeitos secundários. De esfumaçamento, de tatuagem, de fuligem, de chamuscadura, Certo? Daí, meus caros, nós vamos agora analisar, não sei se você sabe tudo, desses anéis de Fish, do anel de Fish, esse sinal. Nós temos ali a escoriação, a orla de enxugo e a orla de equimose, porque é uma ação pérfuro-contusa. Tá certo? Vamos ver as alternativas? É o conjunto de característica que corresponde aos efeitos primários do tiro. Então não são características, porque dependendo de como é feito o disparo, as características podem ser relativamente diferentes. É o conjunto de características, de novo. Efeito secundário, não. É o conjunto de orlas ou que se caracteriza como parte dos efeitos primários do tiro. Resposta letra C. É o conjunto de zonas, não é a zona é secundário. A zona é secundário. Então, zona, deixa eu fazer assim, zona é secundário. Mas com o anel de Fish são os efeitos primários. Beleza? É o conjunto de características que compreende efeito primário e secundário do tiro. Não, somente os primários. Portanto, essa questão é tranquilinha. Lembra? Orlas e zonas. Orlas, efeitos primários. Zonas, efeitos secundários. Beleza? Vamos a uma próxima questão. Uma lesão que exibe bordas e vertentes regulares que se coaptam perfeitamente. Ei, professor, eu já não sei o que é coaptam. Você pega essas bordas, junta essas bordas e elas, como se elas tivessem, fechado. Se coaptam. Provavelmente você vai entender, que existe uma grande facilidade de você encontrar essas bordas e se juntarem. Coaptar seria isso, você juntar
como se você estivesse fechando a lesão. Sabe quando a gente tem lesão desse tipo? Lesões incisas, por exemplo, quando você faz uma lesão incisa, um deslizamento de uma faca com dada pressão, certo? Um objeto cortante. Mas vamos continuar. Apresenta margens sem escoriações ou equimoses. Então, quando ele menciona isso, a gente já começa a pensar em eliminar as lesões contusas. A gente já elimina as contusas. Por quê? A contusa é uma ação muito forte por peso, por massa, né? E aí o que acontece? Quando acaba rompendo, formando uma ferida aberta, essas bordas são completamente irregulares e nem sempre se coaptam. Pode ser que um trecho da lesão tenha esmagado o tecido, tenha desconfigurado essas bordas. Certo? Prosseguindo. Fundo sem trabéculas. Como é denominado esse tipo de lesão? Lesão mista? Lesão punctória? Lesão incisa? Cortocontusa ou incisão? Primeiro, que incisão é um ato, não é nome de lesão. A lesão não é mista, mas a ação pode ser mista, como, por exemplo, algo que corta e contunde. Isso é uma ação mista. Punctória é em ponto, é uma perfuração, né? Portanto, já está aí errado também. Resposta, letra C. Viram? Questão tranquila, né? Caiu para perito legista, odontologista, e a banca costuma ter algumas questões muito complicadas. Para necropsia, por exemplo, são questões bem puxadas, viu? Vamos a mais uma questão. Talvez esse tema que eu trouxe aqui, esse tipo de lesão, você não esteja acostumado com esse nome. E aí nós vamos explicar justamente por quê. Como você já sabe, a maioria dos tipos de lesões, quando cai alguma especial, com algum nome especial, você pode errar. E a gente quer que você erre? Não, a gente quer que você acerte. As fraturas cranianas, tipo mapa mundi. Aí, cara, a casa já cai. A casa já pode cair. Mas você ainda tem a chance. Fala assim, professor, eu não sei o que é lesão mapa mundi. Ou lesão mapa mundi de Carrara. Então, se ele já disse que são fraturas, a gente pode tentar eliminar alternativas, tá bom? Professor, mas mapa mundi ainda não sei o que é. Eu vou te explicar daqui a pouco. Deixa eu te explicar a resposta e eu vou dar um complemento para vocês. As fraturas cranianas tipo mapa mundi são características de lesões causadas por instrumentos. Primeira coisa, não existe instrumento lacerante. Certo? Perfurante raramente vai dar uma fratura. Cortante também dificilmente vai dar uma fratura. Aí você fica assim, ela é contundente ou é pérfuro cortante? Eu já vou te dizer que cortante não é. Portanto, vamos eliminar isso aqui. Automaticamente eliminamos e chegamos a contundente. Ah, mas não te convenci. Não me convenceu também, professor. Essa sua resposta não está boa. Realmente. Agora eu vou explicar melhor. Normalmente, quando aparecer para vocês Carrara ou mapa mundi, são lesões feitas, por exemplo, com martelos, marteladas. Porque quando dá uma martelada, ele vai abrindo raias, né, fraturas em raios como se fosse um mapa mundi. Então anote aí no seu caderninho, que você talvez esteja acompanhando agora a nossa explicação, ver lesão mapa mundi. E aí você vai ver como essa lesão é típica e é no crânio. Então, geralmente contusões no crânio, quando você tem a fratura da calota óssea. Beleza? Eu até poderia colocar uma imagem aqui, né, mas acabei não trazendo essa imagem para que vocês não tivessem dúvidas. Vamos a uma próxima questão. Questão de traumatologia.
Vamos ver o que diz? Esse também, né, é um tema tranquilo, só que quando aparece um nome aqui, vocês já têm que saber do que se trata. Já ouviu falar em acordeão ou de Lacassagne? Já? Lesão e acordeon, às vezes eles não usam o termo acordeon, eles usam sanfona. Eu vou trazer para vocês o enunciado, vocês vão perceber do que se trata. As lesões penetrantes, as perfurantes, aqui sim, ó, não é a lesão que é perfurante, né? São as lesões que são penetrantes ou perfurantes. Isso aqui são os instrumentos. Eu canso de observar isso para os meus alunos, porque tem um erro conceitual aí. A lesão não é perfurante, ela não é penetrante, é um instrumento. A lesão é o resultado da ação. As transfixantes, ó, mesma coisa, é um instrumento. As em fundo de saco e as em sanfona são exemplos do quê? Você sabe o que é lesão transfixante? Sanfona, ó, só para acordeon. Deixa eu te explicar o que é essa lesão em sanfona. Você pega um instrumento que seja, por exemplo, pérfuro cortante, uma faca. Essa faca tem, por exemplo, sei lá, vou pegar essa caneta aqui, 15 centímetros de lâmina. E aí você chega e desfere um golpe na região do abdômen. E o que acontece? Quando o legista vai analisar a profundidade, viu que atingiu, por exemplo, 19 centímetros de profundidade. 19 centímetros de profundidade. Aí eu faço uma pergunta. O instrumento obrigatoriamente deve ter 19 centímetros de profundidade ou de comprimento? E a resposta é não. Por que não? Porque se você tiver uma região que é, vamos dizer assim, mole, como temos aí no abdômen, e você pega uma faca com 17 centímetros de lâmina, 15 centímetros de lâmina, né, que eu acho que eu havia falado, 15 centímetros de lâmina, e empurra com muita força, né, dá aquela estocada com muita força, esta pressão externa, e também pela facilidade de você comprimir os tecidos nessa área, ela pode atingir regiões mais profundas. Isso é a lesão em sanfona ou acordeon. Transfixante é, por exemplo, quando você tem um projétil ou mesmo uma faca, ou mesmo um instrumento perfurante, que você pode pegar, por exemplo, um espeto de carne, transfixar aqui meu braço. Você pode, ele sai aqui. Entenderam? Então vamos às alternativas. Elas são lesões incisas. Olha, incisa não é transfixante. Ela é superficial, ela não penetra, ela não perfura. Elas são lesões pérfuro-incisas. Exatamente a nossa resposta. Cortocontusas. Cortocontusa, imagina uma cortocontusa em sanfona, ou então transfixante. Punctória é em ponto, tá certo? Mas o que ele está dando ideia aqui, ó, penetra, perfura, transfixa e em fundo de saco. Fundo de saco, quando nós temos a não transfixação do instrumento. Então vejam que esta questão, eu acho que ela seria passível na época, né, de recurso para anulação por erro conceitual. A meu ver, né, tem erro conceitual aqui. Beleza? Vamos a uma nova questão. Vamos agora falar em tanatologia. Tanatologia. Olha na tela. A respeito das técnicas cronatognóticas, assinale a alternativa que corresponde a uma técnica estimada, utilizada para estimar o momento de uma morte não recente. Então, morte não recente, a meu ver, é aquela que não ocorreu há pouco tempo, concorda? Só que, por exemplo, o que é uma morte não recente? 1 dia, 2 dias, 3 dias ainda pode ser considerado recente? Para mim, pode.
você ainda vai encontrar o cadáver bonitão lá, né? Começando ali ter algumas coisinhas já, os seus sinais, as suas transformações, mas é recente. Agora, uma das coisas que nós temos aqui, né, uma das alternativas, uma das análises que nós podemos ter para se analisar se a morte é recente ou não, está errado. Uma delas não é de morte recente. Se não é de morte recente, é de uma morte mais antiga. Tá certo? Vamos ver? Análise de rigidez cadavérica. Professor, a rigidez cadavérica, ela se instala e tem seu máximo aí por volta de 24 horas. Então ela já começa também a se desinstalar, perdendo essa rigidez. Poxa, um dia e meio é uma morte recente. Prosseguindo. Análise das manchas de hipostases ou livores. Livores, recente. Os livores começam a se produzir, né, a ser formados a partir de meia hora pós-morte, pequeníssimas gotículas que depois começam a ser mais visíveis. No início não, mas ali depois de 2 horas já começa a se observar os livores, que é a deposição do sangue por ação gravitacional. E mais, até umas 6 a 8 horas, você pode mudar o corpo de posição que os livores mudam. De uma maneira geral, a gente considera entre 8 a 12 horas, 10 a 12 horas, dependendo das condições em que o corpo e do corpo, eles já se fixam e não se movimentam mais. Mas acontece que os livores eles aparecem como um sinal abiótico consecutivo. São sinais iniciais, a partir de poucas horas após a morte, para que eles sejam evidenciados. Então, se eu tenho ali o livor, não quer dizer que seja uma morte não recente. Até porque nós já sabemos que começa a ter a putrefação e a gente começa a ter a tonalidade, a parte cromática da putrefação, que é uma das etapas, né, dos fenômenos transformativos, fenômenos cadavéricos. Próximo. Análise do nível de potássio no humor vítreo. O que é isso? Você tem ideia? Existem várias técnicas para se determinar os sinais de morte. Um deles é se analisar a concentração de potássio no humor vítreo, nos olhos. Mas essa análise é para os sinais imediatos, para mediatos, tá certo? O humor vítreo logo no começo, logo pós a morte real. Portanto, uma morte recente. Passando algum tempo, essa concentração de potássio já não tem mais validade como uma técnica de análise. Tá certo? Portanto, ela não serve para uma morte não recente. Medição do crescimento do pelo. Então, observem que o item A, item B, item C e item D, todos eles estão muito relacionados com os sinais imediatos, né? Imediatos, ou consecutivos, ou tardios. Mas isso compreende poucas horas pós a morte. Então, nenhum desses aqui está relacionado com a morte não recente, muito pelo contrário. A, B, C e D estão relacionados com morte recente. Ah, professor, então agora só resta a alternativa E? Sim. Análise dos cristais de Westenhofer, Rocha, Valverde. Esse sinal, ou esse tipo de técnica, ela é empregada. De vez em quando aparecem provas. E o que você tem que saber? Que esses cristais, eles começam a ser produzidos no sangue lá pelo 3º dia. Eles começam. E aí começamos a notar maior quantidade desses cristais com mais dias. E aí, sabe até quanto tempo eles perduram? Por volta de 35 dias. Então, se eu fizer uma análise desses cristais encontrados, por exemplo, poderia ser lá pelo 20º dia pós-morte. Pelo 20º dia pós-morte, a gente já sabe que não é morte recente. A gente já vai ter vários fenômenos cadavéricos instalados.
Portanto, essa é a nossa resposta. Por quê? Não é uma morte recente. Então vamos aqui anotar. Resposta, letra E. Beleza? Medição do crescimento do pelo, né? Professor, então você pode medir o pelo e estimar? Existem alguns cálculos. Não diria para você que são assim, cálculos precisos, mas apenas estimativas, tá bom? Estimativas de tempo pós-mortem. Ou IPM, intervalo pós-mortem. Vamos a mais uma questão, falando agora de tanatologia. Assinale a alternativa que corresponde ao principal processo responsável pelo cheiro característico observado em corpos em putrefação. Eu já passei esse bizu para vocês, mas falou em putrefação, você tem que lembrar do CC, né? Putrefação, tem que lembrar do CC. Fase cromática, fase enfisematosa, ou também chamado de gasosa, gasosa, enfisematosa, aqui é cromática. Depois nós temos a etapa coliquativa e o E de esqueletização. Então, moçada, quando a gente tem o apodrecimento dos tecidos, músculos, por exemplo, que é boa parte do nosso corpo, nós temos proteínas. E as proteínas são formadas por aminoácidos. Olha a biologia, a bioquímica, não é? E o que acontece? Aquele mau cheiro, sabe do que ela decorre? Da formação de aminas. Você que vai prestar algum cargo, por exemplo, perito, amina. Existem algumas aminas que são muito mal cheirosas. Eu dou aula de química também para concursos. E aí eu sempre brinco falando assim, ó, a mina, nossa, a mina tem um mau cheiro, cara. A mina era fedida, hein? A mina que eu peguei era fedida. Só para você brincar e associar com um cheiro muito forte. No caso de putrefação, nós temos duas. A putrescina e a cadaverina. Esses seriam os nomes das aminas, só para você ficar aí mais atualizado, mais informado. Ou informada, atualizada. Vamos ver as alternativas? Decomposição catalítica dos lípides. Lípides seria gordura, mas não seria a resposta. Decomposição catalítica dos glúcides, que seriam os açúcares, os carboidratos, que não seriam, né, mal cheirosos. Decomposição catalítica das proteínas. Aqui sim, porque aqui liberam aminas, né? Aminas que são fedidas. Petrificação é formar em pedra e coreificação não é uma etapa da... Não, coreificação e petrificação não é uma etapa da putrefação, etapa de conservação, fenômeno transformativo de conservação, como o cadáver vai ser conservado ao final das contas. Portanto, a nossa resposta, eu não marquei, a letra C. Beleza? Letra C. Então vamos aqui. Vamos a mais uma questão, que é uma questão também relacionada aí com, digamos, tanatologia, porque nós precisamos determinar ou conhecer alguns tipos de mortes. Eu vou trazer a alternativa, vou trazer o enunciado, as alternativas, e nós vamos discuti-las. Mas eu vou chamar a atenção, porque de repente você vai prestar prova com uma dada banca e ela usa uma terminologia, e você fica em dúvida, porque você está acostumado com certas terminologias que são aquelas de uso comum. Eu, por exemplo, eu já, até como professor, eu já ficaria esperto aqui. Eu falo assim, pô, esse termo aqui, eu vou ver se tem alternativa melhor. Se não tiver
uma alternativa melhor, aquela que eu tinha dúvida do termo que foi usado, seria a minha resposta. Então vamos dar uma olhadinha? Assinale a alternativa que apresenta as possíveis formas de morte quando classificadas quanto à causa. Meus queridos, esta classificação ela é bem interessante. Eu vou dizer para vocês, não porque responde a uma das questões, mas ela é interessante, por exemplo, eu sou perito criminal. Ela é interessante para a minha atuação como perito criminal. Por quê? Ela vai ser importante para o, vamos dizer assim, para o direcionamento que vai ser dado, sabe a quem? Ao cadáver. Como assim? Se você já estudou medicina legal, você sabe que o cadáver, a pessoa morre, foi determinada a sua morte, o cadáver vai ter um destino. Qual destino, inicialmente falando? Então, depende da forma de morte. Vamos supor numa pessoa idosa, que já tem comorbidades, doenças, vinha apresentando, por exemplo, problemas crônicos, está na sua casa e vem a falecer. O médico é acionado, a polícia é acionada, vai procurar saber do histórico médico, ou a própria família já fala assim, não, eu já vinha com tratamento, ou então, não, a pessoa tinha câncer, ou não, a pessoa já estava com um problema muito grave mesmo de saúde. Tem dúvidas nessa morte? Não tem. Não tem dúvidas. Pode ter morrido em casa, pode ter morrido no hospital, e aí o destino dele, sabe qual que é? Ele vai ser liberado de imediato para a família, após os trâmites lá se for no hospital, de imediato vai para a funerária para ter o sepultamento. De uma maneira geral é isso. Quem atesta a morte são médicos no hospital, por exemplo. E aí? Eu mato alguém. Ou um corpo foi encontrado, abandonado, no matagal, cheio de lesões. Isso é normal? Isso é uma morte natural? Porque o primeiro caso que eu acabei de mencionar é uma morte natural. As pessoas morrem. E morrem por diversas doenças, por exemplo, ou morrem por velhice. Né? De repente o coração para. Agora, um corpo sendo encontrado, cheio de perfurações, de lesões, abandonado no matagal, essa é uma morte violenta. As causas precisam ser apuradas e a situação também precisa ser investigada. Uma outra situação. Vai-se a um local onde encontra-se um corpo e existem no local cenas, por exemplo, de ter havido um confronto físico. As vestes desalinhadas, lesões pelo corpo, e a pessoa está morta. Necessariamente, foi uma morte violenta? Não. Pode ser que a pessoa tenha tido algum problema, algum ataque, ele foi esbarrando em móveis, tentando se socorrer, acabou falecendo. Mas, obrigatoriamente, é uma morte natural? Não. Obrigatoriamente, é uma morte violenta? Não. O que ela é? Num caso desse, o delegado aciona a perícia. Eu já fui acionado muitos casos assim, muitos. Porque esse tipo de morte, no nosso jargão, é morte suspeita. Ou morte a ser esclarecida. Toda morte a gente tem que buscar esclarecer. A gente usa muito morte suspeita. Aqui a banca vai usar um outro termo. Por isso que eu estou dando essa ênfase toda para essa questão. A morte suspeita levanta o quê? Dúvida. Então a banca não usou esse nosso jargão morte suspeita. Ela usou morte duvidosa. Um acidente de trânsito é uma morte suspeita? É uma morte natural? Ou é uma morte violenta? Violenta. Homicídio? Violenta. Suicídio? Ah, professor, mas suicídio é autolesão. Tá, mas mesmo assim é morte violenta. Aí o cadáver vai para onde? Para o IML. Ele vai para o IML. E ali tem um trâmite legal de algumas horas, né? 6 horas segundo o Código Penal,
para se evidenciar a morte e somente a partir daí termos, né, o exame de necropsia, salvo exceções em que a morte está comprovada, como decapitação, esmagamentos, principalmente da caixa craniana. Tá certo? Por isso, agora a gente vai à resposta. Mas nós temos outros tipos de mortes. A morte aparente. Aparenta que o cara está morto. Aparenta, mas não é uma morte. Essa morte aparente pode se dar por medicamentos, como por exemplo benzodiazepínicos, né? Os depressores do sistema nervoso central, por drogas miorrelaxantes, por hipotermia. Então nós temos algumas situações que parece que o cara está morto. Isso é um tipo de morte, mas a pessoa não morreu. Morte realmente efetiva, a natural, a morte suspeita ou duvidosa e a morte violenta. Temos a forma de morte, por exemplo, morte agônica. Aí eu acho interessante você saber que existe a morte agônica, porque em provas eu já vi, principalmente para necropsia, questões envolvendo assim, é uma morte aparente, uma morte real, é uma morte súbita ou uma morte agônica? Foi feito tal tipo de exame e constatou-se que a quantidade de glicogênio era tal. Cara, se você morre de uma vez, uma morte súbita, as suas concentrações de glicogênio, principalmente nos músculos e no fígado, se mantém. Agora, se você morre lentamente, o corpo vai consumindo, né? Naquela agonia, vai consumindo glicose, vai consumindo glicogênio. Então, o índice de glicogênio baixa muito nesses locais. Beleza? Vamos à questão? Morte natural. Beleza. Morte rápida. Não. Morte violenta. Sim. A morte pode ser lenta e pode ser violenta. Pode ser violenta. Pode ser natural e rápida. Por exemplo, um ataque cardíaco é rápido. Algumas pessoas morrem de uma vez. Rapidíssimo. Morte natural. Sim. Morte lenta. Não. Morte duvidosa. Beleza? Morte aparente. A morte aparente não é um tipo de morte. Morte real. Beleza? Só que isso aqui é determinação da morte. Morte duvidosa. Morte natural. Sim. Morte violenta. Sim. E morte duvidosa. Resposta letra D. Aqui, morte real é análise se houve ou não a morte. E não é a causa, é a forma. Tá certo? Bem, meus queridos, encerramos aqui esse nosso bloco de questões. E nós vamos prosseguir no nosso próximo bloco. Beleza? Só uma paradinha e a gente volta.